1 Reis, capítulo 8, versículo 48. E orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. João capítulo 14, versículos de 13 a 14. E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A Bíblia mostra-nos o que é oração. Primeiro, Deus tem uma necessidade. Ele tem um propósito. Segundo, Ele coloca esse propósito no homem através do Espírito Santo, a fim de que o homem também sinta essa necessidade. Terceiro, o homem responde mencionando esse propósito a Deus através da oração. E quarto, Deus faz a sua obra e cumpre esse propósito. Esse é o significado da oração. Todas as orações adequadas provêm do coração de Deus e expressam o desejo de Deus. A oração implica que Deus tem um desejo. Ele quer cumprir esse desejo, porém não o quer fazer diretamente. Ele quer que o homem coopere com ele na terra. Por essa razão, ele desvenda o seu desejo ao homem e comissiona o homem a orar. Ele só cumpre o seu desejo depois de o homem orar. No primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos de 46 a 53, Salomão orou para que no cativeiro futuro do seu povo, o Senhor ouvisse a oração do seu povo e lhe fizesse justiça quando se voltasse a ele de todo o seu coração e de toda a sua alma e orassem a ele, voltados para a sua terra, para a sua cidade e para casa. Para Deus ouvir as orações do seu povo eleito, 3 coisas são enfatizadas no versículo 48. A terra santa, que tipifica Cristo como porção de Deus atribuída aos crentes, a cidade santa, que representa o reino de Deus em Cristo, e o templo santo, que representa a casa de Deus, a igreja de Deus na terra. Essas 3 coisas, a terra santa, a cidade santa e o santo templo, são as 3 coisas cruciais a respeito da economia de Deus. Durante o cativeiro da Babilônia, Daniel orava pela terra santa, pela cidade santa e pelo templo santo 3 vezes por dia, abrindo a sua janela para Jerusalém. Isso indica que Deus ouvirá a nossa oração se a oração que fizermos a Deus for dirigida a Cristo, ao reino de Deus e à casa de Deus, a meta da economia eterna de Deus. A terra santa, a cidade santa e o templo santo são tipos de Cristo. Cristo é a nossa boa terra. Cristo é nossa cidade, nosso reino, e Cristo é o templo, o lugar de habitação de Deus. Hoje nossas orações devem ser dirigidas à terra santa, à cidade santa e ao templo santo. Isso significa que nossas orações devem ser dirigidas ao interesse de Deus, isto é, a Cristo e a Igreja como o interesse de Deus na terra. O significado espiritual do interesse de Deus é o próprio Cristo. Isso indica que, não importa com quem oramos, nossa oração deve ser dirigida a Cristo como interesse de Deus. Precisamos orar pelos santos, mas não devemos dirigir-lhes nossas orações. Por um lado, oramos por eles, mas por outro, oramos por eles por causa do interesse de Deus. Se a nossa oração for dirigida àquele por quem oramos, isso abrirá a porta ao ataque do inimigo. Essa é uma estratégia espiritual na luta espiritual. Precisamos lembrar-nos que a oração envolve 3 partes.
Nós, Deus e Satanás. Às vezes, quando oramos por determinada pessoa, Satanás vem atacá-la e a situação dela fica pior. Isso acontece porque nosso interesse está naquela pessoa, não na economia de Deus. Não importa por quem oramos. Devemos dirigir nossa oração ao Cristo de Deus, que é o interesse de Deus na sua economia. Para orar corretamente, devemos orar a Deus no nome do Senhor Jesus, dirigindo-nos aos interesses de Deus para a sua economia. Com a expressão no nome do Senhor Jesus, não me refiro a nenhuma forma tradicional de oração. Orar no nome de Jesus é orar pelo interesse de Deus na terra, que é Cristo, como a porção de Deus para nós, como o reino de Deus e como o lugar da habitação de Deus. Nossa oração deve ser completamente para o interesse de Deus, a fim de cumprir sua economia. Ó Senhor Jesus, nos achegamos a Ti com o coração cheio de gratidão por todo o Teu pastoreio por cada um de nós. O bom pastor que tem cuidado de nós na nossa trajetória e que não nos tem deixado desgarrar. Com o Teu cajado, o Senhor vem cuidar e vem ensinar-nos a orar conforme a vontade de Deus. A Tua palavra vem nos mostrar-nos que Deus tem um propósito e que através do Espírito Santo Deus vem colocar o Seu propósito no nosso coração, a fim de que nós conheçamos e sintamos a necessidade de Deus, para que através da nossa oração nós respondamos o Teu propósito e assim cada dia possamos cooperar contigo no Teu mover sobre a terra nos nossos dias. Assim deve ser a nossa oração, não com desvios para nossa própria satisfação e nosso próprio interesse, mas uma oração cheia da vontade de Deus na vida das pessoas pelas quais nós oramos. O Senhor que tudo pode pela sua própria soberania, mas o Senhor nos escolheu para participarmos na cooperação da Tua obra. Ó Senhor Jesus, Tu és o centro do propósito de Deus e também é o centro da nossa vida. Nesse dia, Senhor, abençoa-nos com as Tuas insondáveis riquezas. Nos enche com Teu Espírito e com a Tua graça, para que possamos expressar o Senhor adequadamente, aonde o Senhor nos colocar. Senhor Jesus, oramos em Teu nome e entregamos nossa vida a Ti para o cumprimento da Tua economia.